No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você aí no Sintonia Certa. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix, né? 100,7. É o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você ouvinte. Valeu você aí nas redes sociais, você no Face, você no Insta, no WhatsApp, né? Carlos Júnior, Cid Soares. Olha, tem cheirinho no ar, ô Paulo Castro? Muito forte hoje aqui no estúdio, viu? Nós é um cheiro de mágoa, né? É um cheiro de mágoa. Cheiro de mágoa. Nós flamenguistas somos muito cheirosos. Gente, eu coloquei pra meu sovaco aqui, pode cheirar, ao vivo. O Luciano falou, ué, será que sou eu? Eu não entendo, gente, esses assuntos. Uma vez, Flamengo. Agora o Vasco também tá rumo ao título, porque o Vasco ganhou. É o quê? Ele vai da segunda divisão que vocês estão falando? Aqui em cima não dá pra ouvir. Firme e forte. Aqui de cima não dá pra ouvir. Muito boa noite pra você, ligado Olha, chegou uma frase aqui. 6,7. Uma frase. Paulo Castro, segue o líder. Boa! Que massa. Eu gosto assim. Boa noite, Carinho. Vamos lá, muito boa noite pra você, ligado em 100,7, pra você sintonizado na Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação pra você. Informação com credibilidade, informação que é realmente relevante pra você, cidadão. Vamos lá, participe com a gente pelo aplicativo Mano, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Participe com a gente do programa. Muito boa noite, Cid Soares. Segundou. Boa noite. Segundou. É uma segundinha deliciosa. Dia tranquilo. Segunda é segunda, né, querida? Segunda. Aliás, eu adoro. Hoje eu tô tipo Sérgio Bartolo, acabado. Sérgio Bartolo. É toda segunda, né, Carlão? É. Olha, eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá chateado viajando pra Europa. Aquele pessoal que tá, né? Um grande abraço. Um abraço, tá, querido? Abraço. Um beijo. Saudades, já saudades. Já tô com saudades. Vamos lá, vamos começar o programa. Vamos lá. Então tá tudo bem. Emi Luciana área, Olá, grande Emi Luciana área. Emi Luciana se esbaldou, isso que eu ia falar. Nossa, foram muitos rolês. Foi o show da Pitty, foi o show do CPM, foi qual outro? Raimundos, tocou vários clássicos aí. Rock, o quê? Como é o nome? Né? Rock, hoje é dia de rock, bebê? Não, como é que é o nome do evento lá? Planeta Rock. Claro que eu não posso esquecer de dar uma boa noite, né? Olha aí, olha só. Louca. Ei, gente, deixa eu dizer que tem um convite de ingresso aqui pro cinema. Muito bom, hein? Daqui a pouco eu volto. Aliás, vamos dar uma boa noite especial pro Paulo Castro, que é o cara do conteúdo. Boa noite. Paulo Castro, meu querido Paulo Castro, nosso diretor. Desculpa, Paulo Castro. Gente, eu coloquei ele pra chorar meu vascaíno. É porque ele é vascaíno. Porque ele é vascaíno. É um conteúdo a mais agora, né? Tchau, daqui a pouco eu volto. Valeu. Começa Cadê o Paulo? Boa noite, Paulo Castro, então. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid, Karim e ao ouvinte da Mix 100.7. Bacana. Começa agora o seu programa 18 horas desta segundona, em segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Vamos juntos com você em 100,7 aqui na Mix até às 7 da noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, muito bem. Estremeceu o mundo da política local. A delação do empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, dono da transportadora Dantas, que presta serviços para a Secretaria de Estado da Educação. É isso mesmo, Carlão. O empresário Francisco Dantas abriu o jogo para o procurador do Ministério Público de Contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, revelando todo o esquema de corrupção envolvendo o contrato sem licitação de transporte escolar. Temos a reportagem sobre o assunto com Azaf Augusto. A representação do MPC, que foi instaurada para identificar terceirização ou quarteirização dos serviços de transporte, se desdobrou em um procedimento preparatório, onde compareceu o empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, da empresa Dantas Transporte, que cobre 21 municípios do Amazonas. O empresário relata que agentes políticos, alegando condições implícitas, o pressionam de formas criminosas. Entre essas exigências estão o pagamento de mensalinho de R$20 mil, imposição de serviços alheios ao contrato como transporte universitário, que alcança R$60 mil por mês, e obrigação de contratar pessoas fantasmas, que constam na folha de pagamento da empresa. Outras exigências, segundo o empresário, são que prefeitos e agentes políticos
indiquem a distribuição de rotas, veículos e até condutores. A representação diz que é obrigatório o pagamento de valores até R$17 mil por veículo a esses agentes políticos. Na representação do MPC, são requeridas, dentre outras medidas, notificação do secretário Luiz Castro para apresentar contratos e aditivos de empresas que prestam serviços de transporte escolar no estado. E as empresas devem tomar ciência da representação e apresentar defesa. Mais informações estão no site 18horas.com.br. Volto com vocês. Exatamente isso. Olha, o empresário revelou que era obrigado a repassar grande parte dos valores recebidos a agentes políticos, que pagava mensalinho de R$20 mil para políticos e que era obrigado a contratar funcionários fantasmas indicados por esses mesmos políticos. O Ministério Público de Contas constatou inúmeras irregularidades nesse contrato. Pagamentos por serviços não prestados, a utilização de veículo não apropriado para o transporte escolar e até veículos dirigidos por menores de idade e pessoas sem habilitação. O serviço era terceirizado e até quarteirizado por empresas indicadas por prefeitos e outros agentes políticos. E o contrato com a empresa Danta Transportes foi feito pela SEDUC sem licitação ao detalhe, alegando urgência na contratação para evitar que os estudantes ficassem sem o transporte. O contrato foi de R$46,6 milhões. Todo o depoimento do dono da Danta Transporte foi gravado pelo procurador Carlos Almeida, que decidiu formalizar a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Bom, e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal entram nesse caso porque parte dos recursos que foram pagos a Dantas Transportes era do Fundeb, portanto, recursos federais. E um levantamento feito indica que mais de R$20 milhões foram pagos com recursos do Fundeb. E para falar sobre esse assunto estão nos nossos estúdios no programa 18 horas os deputados Dermilson Chagas, do PDT, e Wilker Barreto, do Podemos. Senhores, sejam muito bem-vindos ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Eu que agradeço, só para corrigir, sou do PP, não PDT. Olha lá. PDT eu já saí. Então foi isso. Não tá corrigido então. Mas tudo bem, estamos Deputado aí, estamos à disposição, Dermilson. uma felicidade e agradeço imensamente aqui a convite para a gente trazer informações. Então, quais serão as consequências dessas graves acusações envolvendo a Secretaria de Educação do Estado? Quem começa? Wilker. Bem, o importante deixar bem claro para os ouvintes que isso é um assunto que a gente vem, eu, Dermilson, trazendo já há meses. O que se materializou agora com a denúncia, com o fato concreto da denúncia do empresário, foi fruto daquilo que nós estamos há 7 meses denunciando inúmeros contratos. Isso eu digo que é a pontinha do novelo. Certo? Tem muita coisa ainda para ser investigada, ou seja, 46 milhões, aí não fala, Dermilson, dos monitores que também. É 18 milhões que nós monitores. Os monitores do contrato da Dantas. O único lugar, acho que no país que tem monitores contratados baseado numa lei municipal é aqui no Amazonas. Detalhe, o CAGED não tem ninguém contratado. Nós puxamos agora, recentemente. Certo? Então, obviamente, o empresário precisa ir à Assembleia, certo? Nós estamos formalizando, quinta-feira nós vamos no Tribunal de Contas, a presidente está viajando, vai o deputado Dermilson solicitar formalmente que todas as informações sejam encaminhadas para a Assembleia Legislativa. Isso não seria motivo para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito? Perfeito. Nós já temos uma de minha autoria, o deputado Dermilson já assinou, e o deputado Augusto Ferraz. Quais são as etapas que a gente quer vencer? O secretário Luiz Castro já está convocado desde do recesso parlamentar. Antes do recesso? Antes do recesso parlamentar. Ou seja, ele estava previsto de amanhã na Assembleia. Mais uma vez. Já mandou um ofício pedindo para postergar. Eu quero só lembrar o secretário que convocação não é convite, não. Certo? Ele alegou uma série de eventos com o governador. Nossa. Como ele alegou pro TCE também. Então, senhores, nesse meu tempo, eu
protocolizei, amanhã vou dar entrada, juntamente com o deputado Dermilson, convocando o Dantas, o empresário, para ir à Câmara, Assembleia, melhor dizendo. Estou fazendo isso no plenário, estou fazendo isso na Comissão de Educação e na Comissão de Economia e Finanças. O primeiro que bater, chama. O primeiro que chegar, tá lá, leva, né? Leva. Senhores mencionaram os monitores, né? Quem são eles? Esses seriam os funcionários fantasmas? Esses são funcionários fantasma. Como o deputado que falou, desde o início do ano, nós fizemos várias denúncias. E esses monitores que não estão contratados pela empresa. Em vários municípios, inclusive tem um testemunho de alguns que eu peguei em vários municípios, em que eles dizem que, olha, eu fiquei sabendo que eu estava contratado por essa empresa através do aplicativo do FGTS. Chegou uma mensagem e quando fui saber eu estava já demitido. Então, esse pessoal nunca trabalhou, recolheram a menos o FGTS, a menos o INSS, não trabalharam e receberam esse salário por eles, alguém, tá certo? Então, isso é uma situação muito grave. Pedimos informações, eu que sou oriundo e o Will que sabe disso, e informações do Ministério do Trabalho sobre CAGED, e não tem registro dos trabalhadores. Só não que registraram. o povo entenda, Denilson, dos 46 milhões, 28 é o transporte e 18 são os monitores, que até a presente data não chegou uma carteira de trabalho assinada. E a Dantas já recebeu 41 milhões de reais. Para pagar essas pessoas que simplesmente não existem. Eles fizeram não até oficialmente, o aditivo pelo menos. do Dantas, né? E olha só um detalhe aqui, voltando à CPI, né? Por que só 2 deputados assinaram essa abertura aí? Por que os outros não assinaram? 3 deputados, né? Por que são tão poucos assim? Porque é o seguinte, na época, nós estávamos levantando com fatos, com base em situações. Hoje nós temos um fato concreto. Nós temos um empresário que delatou. Ou seja, está materializado. O que a gente quer queimar essas etapas o secretário já não está convocado, que se explique na Assembleia. E vamos nesse meio tempo, nesse interstício, chamar o empresário que delatou. Para com isso, numa negativa ou numa não ida, nós usarmos do maior remédio que tem uma casa legislativa, que é uma CPI. Agora, o que é interessante nesse processo todo, que nós queremos que venha público para trazer luz, esclarecimento, é saber quem está por trás do secretário, do empresário. Isso é interessante. Quem é que está envolvido nesse processo? Quem é que coordena? Quem é que manda nessa EDUC? Porque tem várias histórias. E eu quero dizer aqui que isso, como o deputado Hugo falou, é a ponta do novelo. Tem a licitação Vampiro. Você sabe qual é a licitação Vampiro? É a da Pafil, que ganhou meia-noite para sugar o dinheiro público. Essa é uma licitação Vampiro. Nós temos aí reforma de escolas, que chega a denúncia inúmeras vezes, dizendo que a reforma simplesmente é para mascarar. Deputados, então temos aqui o transporte também. Tem também a merenda escolar. Merenda escolar. 20 milhões. Que é Macário. Mais caro tem que denúncia 2018. até do deputado Marcelo Ramos, que já houve protelação da licitação para favorecer determinados empresários. E não tem só isso não, tem muita coisa. Eu denunciei os monitores multiparamétricos, denunciei a empresa fantasma que fez o GE, Jogos Escolares. Nós estamos esperando que o Tribunal de Contas faça o seu papel. Teve os Jogos Escolares, pelo menos. Teve Jogos Escolares, mas uma empresa que, se você ver, pelo amor de Deus, o cara do Instituto Rio Negro, com a perdão da palavra, é um pilantra. Eu conheço o rapaz e posso dizer de carteira aqui que o rapaz é um pilantra. E como é que fica o governador nessa história toda? Olha, se ele não tomar as providências, mostra o envolvimento dele. Mostra o quanto está envolvido nesse processo. Convenhamos. Isso é o governo dele. Da SEDUC não convenceu. Não convenceu. Essa era uma pergunta que eu ia fazer aqui. Essa, por que não convenceu? O senhor, o deputado, pode explicar? Vamos lá. Eles falam que vão licitar 8 meses já e encaminharam agora os processos licitatórios. A lei é muito clara. Você chama uma emergencial sob o pretexto de não parar o serviço contínuo. Perfeito. Mas você é obrigado a disparar os processos licitatórios. Sim, nem que seja depois. Você tem que explicar tudo depois. O contrato da Dantas vence dia 3 de setembro e não tem nenhum processo licitatório em andamento. Isso é contra a lei? É. A lei é clara, isso é contra a lei.
E o que os senhores deputados podem fazer a respeito disso? Por exemplo, denunciamos ao Ministério Público Federal, Ministério Público Tribunal de Contas, ao Ministério Público do Estado, a CGU e ao Ministério Público do Trabalho. Inclusive, tem uma audiência amanhã pedindo já informações e alimentando o Ministério Público do Trabalho sobre esses depoimentos que nós pegamos de muitos trabalhadores no nosso estado. Só queria lembrar que nós convidamos o secretário Luiz Castro a estar presente aqui para explicar toda essa situação. Sim. E ficou de comparecer essa semana. Vamos ver o que acontece. Estamos conversando com os deputados Dermilson Chagas, do PP, isso, e o Wilker Barreto, do Podemos, sobre essa questão dos contratos do transporte escolar. Não esqueçamos também que tem saúde. A gente está falando da educação apenas nesse momento, né? Tem um bocado de coisa aí que está pipocando. E que a gente espera que apure, né? Só isso. Pois é, aqui no aplicativo Humano a gente tem muita participação, muitas perguntas. E constantemente eles perguntam como é que ficou a situação dos hospitais, como é que ficou a situação dos médicos. Eles receberam parte, né, dos atrasados. O que a gente poderia falar? Não receberam todos os exercícios. Isso, o que a gente poderia explicar? Eu e Dermilson, nós, por exemplo, podemos dizer que demos uma volta em quase todas as unidades importantes de saúde do Amazonas. Nossa última visita foi sexta-feira na Fundação SECOM. E o que a gente percebeu lá é que o governo hoje assume o risco de matar. Mas como, Wilker? Simples. Quando ele deixa de investir 2 milhões de reais em 3 centros cirúrgicos, com médicos pagos todo mês e tão louco para operar, é menos 400 procedimentos mês de cirurgia. O 6º andar da Fundação SECOM... 25 salas fechadas. Enfermarias montadas. Montadas, equipadas. Isso só vem à tona porque nós estamos indo em loco. Agora, um governo que não prioriza vidas e gasta o dinheiro do contribuinte de forma desordenada. A receita do Estado cresce. Em relação ao ano passado, né? Todos, sem exceção, toda a cadeia de serviço terceirizado de saúde está em atraso. Maqueiro, ambulância, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico anestesista, cirurgião. Senhores deputados, nos bastidores, né? Não sei se procede ou não, mas eu vou perguntar, há informações de que existe a possibilidade de deputados envolvidos em esquemas, né? Nesse sentido aí, educação. É isso que nós precisamos. Saúde. Nós precisamos, né? Mais do que nunca. Porque vai separar o joio do trigo, né? Sim. Então, nós esperamos que o Ministério Público Federal, junto com o CGU e TCU, tome essas providências para evitar o que aconteceu na Maus Caminhos, né? É isso que nós queremos. Eu acredito que nós não vamos ter dificuldade de ter os requerimentos aprovados. Porque qual é o deputado hoje que votará contra essa matéria? É interesse da sociedade. A Assembleia tem o seu papel de fiscalizar os recursos do Estado. É crucial, né? Um dos papéis, obrigação. Não é uma moeda, é um contrato semestral de 48 milhões de reais. Semestral. É muito dinheiro. E estamos falando aqui nada além de trabalhar de acordo com a lei, né? Obedecendo à legislação do país e do Estado, claro, né? É só isso, é fazer sua obrigação, sua parte, deixar as coisas correrem normalmente sem intervenção de terceiros, que isso está levando o Estado ao caos, né? De uma forma geral. O que parece no final é que o governo está fatiado. Isso que falta gestão. Isso é uma leitura que a população faz. E eu tenho dito o seguinte, que nós temos um governo tutelado. Um governo que não tem autonomia, que não tem liberdade de decisão, que não tem uma opinião, um governo que não tem política. E esses experiência, e esses arranjos estão levando o barco. É isso que mostra o interesse de um, outro questionamento, uma outra grande interrogação hoje, que a Assembleia tinha que apurar. Quem foi que recebeu os 608 milhões para trás? Sim. Vocês sabem, é sabedor, está no portal Transparência, que o governo do Wilson Lima pagou de dívidas do passado 608 milhões de reais. Pagou empresas com o CNPJ cancelado. Pagou para quem, né? Pagou para quem? Eu pedi, através de requerimento da Assembleia, detalhadamente saber quem são os credores do Estado que ele pagou.
Até hoje não chegou. Não há essa transparência. Não há essa transparência de hipótese alguma. Deputado Scarini, acabamos de receber a mensagem aqui que o deputado Marcelo Ramos está ouvindo o programa e gostaria de participar com a gente aqui por telefone. Maravilha, Falei com ele hoje. Vamos aguardar. Já está na linha? Não, ainda não. Vamos aguardar o deputado Marcelo Ramos para conversar com a gente. Que ótimo. Porque, assim, quem ganha com esse tipo de debate e de conversa é a população. A população que precisa ser esclarecida, a população precisa saber o que acontece e com fatos e com provas. Ninguém aqui fica acusando de forma leviana, de forma hipócrita. Não, nós só levamos os fatos concretos. Scarini, deputado Marcelo Ramos na linha. Está na linha aí. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite. Boa noite a todos vocês, boa noite, deputado Dermilson, deputado Wilker, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. O senhor gostaria de participar e falar a sua opinião a respeito desta situação, desse contrato, da situação da educação, do transporte escolar? Na verdade, não só do transporte escolar, o que diz respeito à dispensa de licitação na Secretaria de Estado de Educação e no governo do Estado como um todo, é um escândalo de proporções inimagináveis. Para você ter uma ideia, nos primeiros 3 meses de governo do governador Wilson Lima, eu fiz um levantamento de quanto havia de dispensa de licitação. E se você dividir o valor da dispensa de licitação pela quantidade de dias, a conta é que ele dispensou licitação de R$1 milhão por dia. R$1 milhão por dia em dispensa de licitação. Eu fui ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, de onde sai esse recurso. Protocolei uma representação no Ministério da Justiça contra esse escândalo que está acontecendo não só na educação, mas no governo como um todo. Quero aqui saudar os esforços quase que isolados do deputado Wilker, do deputado Dermilson, de resistência a esses desmandos. O Amazonas acabou de sair de uma grave crise por conta de desmandos como esse no governo Melo, que acabou com o governador cassado, mas acima de tudo, acabou com o desmonte dos serviços públicos no nosso estado e, infelizmente, nós estamos vendo a história se repetir. Não como um fato, mas como uma tragédia. A tragédia que aconteceu no governo Melo se repete no governo Wilson Lima exatamente com as mesmas características. E se providências não foram tomadas, ela vai acabar tendo o mesmo fim. Que não me importa o fim que vai ter o governador ou o secretário. O que me importa é o fim que vão ter os serviços públicos oferecidos à população, que estão muito fragilizados hoje. Então, quero dizer que tenho repercutido em Brasília, já fui à tribuna da Câmara dos Deputados falar sobre isso e tenho repercutido em Brasília pedindo providências também dos órgãos federais, porque todos esses recurso do transporte escolar, recurso da merenda escolar, recurso de reforma de escola, todas essas atividades têm pelo menos parte delas financiadas com recursos públicos transferidos da União para o Estado do Amazonas através do Fundeb ou de outras linhas de financiamento do Ministério da Educação. Ok, muito obrigada. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos a respeito dos contratos sem licitação, tanto na área da educação como outros contratos, participando aqui do 18 horas, junto com os deputados Dermilson Chagas e Wilson Barreto. Wilker Barreto, muito obrigada. Obrigado, uma boa noite. Contem, deputados e o povo do Amazonas, com a minha fiscalização também a partir da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, boa noite. Então, deputados. Contribuindo para essa fala do Marcelo, o Amazonas licitou mais de 500 milhões de reais, meio bilhão. Detalhe, o que era uma exceção virou regra. Desses 500 milhões, 325 milhões é com dispensa. Nós temos 60% de dispensa. Pois é, a exceção virou regra, porque
a dispensa de licitação são casos muito extraordinários. Excepcionais. Mas não quer... São tragédias, tipo a da região serrana do Rio, ou também em outras calamidades públicas. Aí dá-se ao gestor público essa concessão de fazer pela emergência, vidas vão ser salvas, as pessoas, então a cidade, o estado ali está parado por uma situação extrema e esse gestor pode lançar mão, né, de várias contratações sem licitação, mas depois ele vai precisar fazer tudo conforme manda a lei e o figurino. Sem a licitação naquele momento, mas ele vai prestar contas. Então, essa prestação de contas, não há em nenhum caso que os senhores falaram que não havia. Qual é a base, né, que eles se colocam para fazer isso? E o assim, detalhe, né? Como é que gente, pode? O projeto básico da dispensa serve como termo de referência para a licitação. Não justifica passar 7 meses a 8 meses sem abrir um certame licitatório. O que parece que eles fazem de propósito só para poder dispensar de novo. E aí vai de novo. E assim joga para frente, ou seja, vamos terminar um exercício de 2019 todo com um grosso dos contratos do Estado de forma emergencial. Deputado, o procurador Carlos Roberto diz que as irregularidades na merenda escolar ainda são mais escandalosas que isso tudo. Como é que vocês observam? É complicado. Simples. A empresa Bento Martins fornecia até 2018, dezembro, a R$ 2,55 o lanche e a R$ 8,00 a refeição. Sim. Misteriosamente, a mesma empresa... É a sopa. Bora falar da sopa. Pro mesmo objeto, 60 dias depois, fecha na emergencial de R$ 2,55 para R$ 4,00. Esses dois contratos da Bento Martins e Bento Macário deu um sobrepreço, um superfaturamento de 20 milhões por semestre. 40 milhões em um exercício. Somado aos 18, aos da Dantas, só nesses 3 contratos, e nós estamos ficando rouco, eu, Demilson, de falar isso na Assembleia, é quase 100 milhões de reais, gente. É triste. Porque o Marco Antônio aqui, do Uber, dizendo o guloso tá comendo muito, né? Certo. E eu perguntei, até ironizei na tribuna da Assembleia, que se mudou a cozinheira para poder ser mais caro, porque é a mesma empresa. E o alimento é o mesmo? É o mesmo, mudou? o mesmo objeto. Ao invés de pão francês, são brioches? Ou seja, é o Masterchef. Olha, se o estudante pegasse esse dinheiro na McDonald's, ainda sobrava dinheiro. Ainda dava um plus. Como é que essas denúncias vão ser encaminhadas na Alean? Bem, primeiramente o seguinte, todas essas denúncias, tanto eu como o deputado Demilson já fizemos. Estão esperando a apuração. Já fizemos nos órgãos de controle, todos. Todo procedimento legal. Todo. O fato novo agora é a denúncia formal de um empresário. Que é o fato aqui, certo? Que relata o que vem acontecendo com ele. Então, isso materializa o que a gente vinha sustentando ao longo de meses. Agora a Assembleia precisa se posicionar. Queimar etapas. O Dantas precisa ir na Assembleia Legislativa. Em cima disso, deputado, eu quero dizer o seguinte: olha só como é que é os fatos. E olha que tipo de governança a gente tem. O fato relatado pelo empresário criou uma viralizou nas redes sociais essa denúncia. O governo passou o dia todinho viajando de avião para conhecer o Amazonas, para saber onde tinha queimada. Coisa que os satélites já estão dizendo. Ele, sabendo do fato que é gravíssimo, ele mantém o secretário no cargo. É impressionante isso. Não é a primeira denúncia. Vocês sabem o que parece? De verdade, que a Assembleia não tem força no final contra o governo do Estado. Que a gente está à mercê do desmando, do desgoverno. Como é que é isso aí? As casas legislativas não aguentam a pressão das ruas. Quem pauta as casas legislativas é a sociedade. Então, o cidadão que grita e vai exigir os seus direitos. Nós vamos cumprir nosso papel, acredito que nós não vamos ter nenhuma resistência, certo? Mesmo para quem é base do governo, o interesse público sobrepõe
obviamente... Até para tirar dúvida, né? Qualquer tipo de base de governo. Processo? A gente viu agora há pouco aí a movimentação em cima dos grupos de saúde e que simplesmente disseram não, e ficou nisso. Teve tá difícil que vir o negócio. o Ministério, teve que vir a Justiça. Então é muito complicado. Acho que a população precisa acordar um pouco aí, né? O que precisa fazer? Não é falta de arrecadação, dinheiro tem. E saber para onde está indo o dinheiro, né? O que precisa fazer de fato? O que está faltando para movimentar isso? Hoje nós estivemos, eu e o deputado Dermilson, no Ministério Público. Nós tínhamos inúmeras representações, pedíamos celeridade. Eu tenho representação das crianças cardiopatas. Nós que temos acesso aos números do Estado, quando a gente vai fazer uma visita, como a gente já foi, eu, Dermilson, no João Lúcio, 28, no SECOM, não é raiva, gente, é indignação. Porque a gente percebe... A área da saúde é muito delicada. Certo? Vou dar um exemplo. O Amazonas passou 10 dias sem vascular. Se você perguntar para qualquer médico vascular, nesses 10 dias, pessoas perderam mãos, pés, diabéticos, perderam, porque nesses 10 dias necrosou. E eu pergunto, quanto é que vale um pé, uma mão de uma pessoa, um ser humano? A vida da pessoa, né? Ficou por isso mesmo. Né? O cidadão de bem, para esse governo, é apenas estatística. Porque quando sai lá o óbito, não diz, esse cidadão morreu porque não foi operado. Não sai. É só o... Ou seja, o cidadão de bem é apenas um número para esse governo. Bom, muito obrigada pela entrevista. Passa rápido mesmo, né? O assunto eu queria por fechar favor, aqui e fazer. Por favor, Dermilson Chagas, as considerações. Eu tô com um nó na garganta e quero falar diretamente por favor. Ao governador e ao secretário. Nós tivemos lá no SECOM e tem uma denúncia do doutor Edson Andrade. Liguei para ele e você viu cobrando lá sobre o broncoscópio. Tem 4 broncoscópios no Delfim Aziz. E o SECOM precisa só de um. O médico pediu do secretário Tobias, que ele conseguisse um broncoscópio para o SECOM, para ele diagnosticar o câncer dessas pessoas, ver qual o tratamento. Simplesmente ele disse que não poderia dar, porque estava a serviço da empresa que está trabalhando no Delfim Aziz e que não poderia deixar isso no SECOM. Então, secretário, se fosse o seu parente, o senhor já tinha entregado no SECOM. Se fosse um ente querido seu, o senhor já teria entregado isso no SECOM. O senhor está matando gente, secretário Tobias, por falta desse broncoscópio, que o senhor não quer tirar do Delfim Aziz. Eu vou representá-lo no Ministério Público Federal e Estadual por omissão, negligência de uma pessoa que está no cargo sem competência. Lá tem 4. A gente está falando de um caso, né? Um caso. A audiência aqui, da Mix, olha. Hoje nós escutamos do presidente da Fundação SECOM, que quer aqui dizer que se esforça. Eu vi o esforço do Gerson lá à frente, mas todo esforço precisa de apoio financeiro. Claro. Hoje o que me entristece é que o cidadão hoje, para ter a sua biópsia, o seu resultado do exame, espera mais de 100 dias. É a fila da morte. Câncer espera 6 meses, gente, para começar um tratamento. Realmente. Bom, muito obrigada pela entrevista. Nós temos aqui já assuntos para próximas entrevistas. Os senhores estão, claro, mais que convidados. Conversamos aqui com Dermilson Chagas e Wilker Barreto. Muito obrigada, deputados, pela conversa, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, né? A sociedade também agradece. E a gente volta a qualquer momento para falar sobre esses assuntos e outros. Estamos às ordens. Muito obrigado. Muito obrigada. Lembrando que nós também chamamos, né, um representante os secretários, né, o secretário de Educação, para participar aqui do programa, mas ele não pôde estar ao vivo, não pôde participar. Estamos aguardando, né? Exato, claro. Sempre estamos aqui aguardando a resposta do governo, a presença ou um áudio, que seja por telefone. É sempre bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado.
Ok, agora são 6h34 em Manaus. Você está na 100,7 na Mix FM. O programa é o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6h34. Vamos agora com a primeira de hoje, né? Do playlist da novidade. Aqui em 100,7, o playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Você tá com um visualzinho aí meio, né? Mais, né? Tá, mas mais coisado, né? Ela deu uma coisada, né? Deu uma coisada aqui. Carol, mas o que sobressai é o cheirinho. O cheirinho. Eu sou muito cheirosa, assim. Muito obrigada, Vascaíno. Chega a dar pena quando fala assim, né, Karine? Ô, amor. 6h39. Muito bem, o Exército já está atuando no combate às queimadas na Amazônia. O Comando Militar da Amazônia criou 2 forças-tarefas para atuar nos estados de Rondônia, Acre e Sul do Amazonas. Vamos conferir a reportagem de Júlia Gomes. Com a publicação do decreto presidencial, o Ministério da Defesa acionou o comando da Operação Verde Brasil, determinando a ativação de 2 grupos conjuntos, um em Belém, sob a responsabilidade do Comando Militar do Norte, e o outro aqui em Manaus, sob a chefia do Comando Militar da Amazônia. Ainda no domingo, o Comando Militar da Amazônia criou 2 forças-tarefas, uma voltada para os estados de Rondônia e Acre, sob o comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, e outra voltada para os focos no Amazonas, sob a coordenação do 2º Grupamento de Engenharia. Em nota, o CMA informou que todos os 4 estados que pertencem à sua área de atuação solicitaram apoio das Forças Armadas. O Ministério da Defesa identificou que os principais focos de incêndio se concentram nos estados de Rondônia, Acre e o sul do Amazonas. Em Rondônia, o combate a esses focos já estão sendo realizados por meio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que pertence ao Comando Militar da Amazônia. Já são 7 os estados que pediram apoio federal para combater as queimadas. Aviões da FAB estão sendo usados em operações contra o fogo. A medida presidencial vale para as áreas de fronteira, terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal, no período de 24 de agosto a 24 de setembro. Volto com vocês. E o governo federal autorizou o envio das Forças Armadas para 7 estados da região norte para atuar no combate às queimadas em função das operações de garantia da lei e da ordem. Um despacho assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado neste domingo no Diário Oficial da União, inclui na lista o Amazonas e formalizou a medida para Mato Grosso e Acre. Esses 2 últimos estados já haviam solicitado o apoio no sábado, segundo o Palácio do Planalto. Exército, Marinha e a Aeronáutica já têm permissão para atuar em Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, Pará, Mato Grosso e aqui no Amazonas. Dos estados que compõem a Amazônia Legal, Amapá e Maranhão ainda não solicitaram reforço. Parte do estado do Nordeste faz parte da Amazônia Legal. Além das Forças Armadas, bombeiros da Força Nacional de Segurança já estão atuando em Rondônia. Uma portaria do ministro Sérgio Moro, publicada no Diário Oficial de hoje, autoriza o envio de agentes para Rondônia e Pará em ações de combate ao desmatamento ilegal em apoio aos fiscais do IBAMA. E o governador Wilson Lima sobrevoou no sábado a região sul do Amazonas, que concentra a maioria dos focos de queimadas no estado. Em 1h30 foram percorridos cerca de 80 quilômetros na região de Boca do Acre, município do sul do Amazonas, na divisa com Acre e Rondônia. E no mesmo dia, o governador solicitou apoio do governo federal para combater os focos de incêndio no sul do Amazonas. Para intensificar as ações de combate aos crimes ambientais, na região de Boca do Acre, o governo do Amazonas inaugurou o 3º Centro Multifuncional do Estado. O escritório vai facilitar a gestão ambiental na região e faz parte da primeira etapa do projeto de prevenção e combate ao desmatamento e conservação da floresta tropical no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Em meio à recente troca de acusações entre os governos de Brasil e França, o presidente francês Emmanuel Macron comentou nesta segunda-feira, durante a cúpula do G7, que foi questionado sobre a possibilidade de definir um status internacional para a Amazônia. Ele disse considerar que esse pode ser o caso se um Estado soberano, abre aspas,
tomar de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta. Fecha aspas. Esse é o ponto que puxa toda a polêmica sobre a Amazônia, né? Claro, o interesse de países como França interferir aqui na soberania do Brasil sobre a Amazônia. O que eles querem não é o bem do Amazonas. O que eles querem de fato são os bens, as riquezas que a Amazônia tem. Ponto final. Isso aí. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta segunda-feira, junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que 1 bilhão e 200 milhões do valor pago pela Petrobras em um acordo de autoridades dos Estados Unidos no âmbito da Lava Jato seja destinado para o combate ao fogo na Amazônia. A Procuradora-Geral disse, abre aspas, a nova destinação do dinheiro se justifica diante de uma nova situação emergencial decorrente de extensas e devastadoras queimadas na floresta amazônica, com imenso impacto ambiental, social e econômico. Nessa perspectiva, considero necessário, ao interesse público, a repartição dos valores e destinação dos recursos para incluir a proteção ambiental sustentável, o que atende a toda a sociedade brasileira, fecha aspas, escreveu Raquel Dodge em manifestação enviada ao STF. Ela defendeu os 1 bilhão e 200 milhões de reais sejam encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente, sendo 200 milhões de reais destinados ao descontingenciamento do orçamento da pasta e 1 bilhão de reais ao financiamento de ações de proteção ambiental. Muito bem. Agora são 6 horas e 44 minutos em Manaus. E a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária não está mais nos presídios de Manaus. Quase 3 meses após desembarcar na capital amazonense para conter a crise carcerária após a morte de 55 detentos dentro de presídios, a tropa de agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária deixou o sistema estadual nesta sexta-feira. O governo do Amazonas não solicitou prorrogação do prazo por entender não haver mais necessidade, segundo o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius. A Força-Tarefa era composta de cerca de 100 agentes que atuavam nas atividades de guarda, vigilância e custódia dos presos em situação de emergência. E a saída dos agentes da Força-Tarefa seria, a princípio, no dia 28 de agosto, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas eles atuaram até esta sexta-feira, dia 23. Uma renovação do prazo não estava prevista na portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de maio. É isso aí, Karine. Mas o governo estadual, no entanto, chegou a cogitar um pedido de renovação da intervenção. Mas a ideia foi descartada após uma reunião do governador Wilson Lima com o secretário da SEAP. Você está ouvindo 18 horas. E a polícia apresentou hoje Fabrício Moura de Queiroz, preso por acusação de matar com 24 facadas a namorada Sueli Pereira dos Santos, de 43 anos, dentro de um motel ao saber que ela estava grávida. Bom, esse crime de feminicídio aconteceu em outubro de 2018 aqui em Manaus. Segundo a polícia, o autor do crime era casado e mantinha uma relação extraconjugal com Sueli. Ao revelar que estava grávida, Sueli foi atacada com 24 facadas. No mesmo dia, Fabrício foi identificado como o autor do crime, mas fugiu. Deixou o cabelo e a barba crescerem e até então estava foragido. Ele foi pego quando tentava alugar uma casa justamente para um policial civil que, ao levantar a ficha do locatário, descobriu que Fabrício era acusado desse feminicídio. É um azar dele, né? Depois da apresentação na delegacia, Fabrício Moura de Queiroz foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde vai permanecer à disposição da Justiça e responder pelo crime de feminicídio. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a empresa Passaredo promete ampliar voos para o interior do Amazonas. A companhia que comprou a empresa MAP promete também reduzir o valor das passagens regionais. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Odineia Araújo. A compra da MAP Linhas Aéreas foi anunciada na semana passada. O valor da negociação não foi informado. Atualmente a MAP faz voos para 9 municípios do estado: Manaus, Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari.
A Passaredo garantiu que vai manter todas as operações atuais da MAP, que tem sede em Manaus. É o que diz o presidente da Passaredo, José Luiz Felício Filho. Nós vamos fazer toda a manutenção desses municípios e até já iniciamos um trabalho que vai envolver o governo do estado e pedindo o apoio ao governo federal para a gente poder, inclusive, aumentar a frequência nesses destinos. Porque hoje alguns destinos eles só têm atendimento 2 vezes por semana. A meta da Passaredo é aumentar a frequência de voos de 2 para 5 ou mesmo 7 voos semanais para cada localidade. Também há previsão de ampliar o número de municípios atendidos no estado a partir do ano que vem. A Passaredo entra com 7 aviões em operação. Em entrevista coletiva hoje, o presidente disse que também busca alternativas para reduzir o custo da passagem aérea na região. Se eu consigo ter um custo eficiente, um custo baixo, isso vai me refletir numa tarifa mais acessível. E como eu falei, nosso objetivo é amanhã ter uma aderência desses passageiros que estão hoje se transportando por barcos. Eu tenho que ter um preço competitivo. Então esse é o nosso compromisso de poder trabalhar na base de custo, trabalhar junto ao governo do estado, no ganho de escala das operações em determinadas regiões, para a gente poder extrair o melhor preço nas nossas passagens. Quanto ao destino dos 230 funcionários da MAP, José Luiz garante que eles não vão ser demitidos. Não, porque a MAP mantém a sua identidade, a sua constituição jurídica como um todo. Então a gente até deve ampliar aqui uma questão de manutenção dentro dessa estrutura existente da MAP. Então a gente vai ainda deslumbrar aí quais seriam os próximos passos. Mas nós vamos preservar os postos e até ter que incrementar com esse aumento de operação. A Passaredo é uma empresa paulista com sede em Ribeirão Preto. Juntas, a Passaredo e a MAP agora vão atender 28 destinos, incluindo 5 municípios do Pará e voos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Volto com vocês no estúdio. O Detran Amazonas unificou o preço da placa Mercosul, tanto para motos quanto para carros. O valor cobrado a partir desta terça-feira, amanhã, será o mesmo, como explica a nossa repórter Nathalie Moraes. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas divulgou na manhã de hoje o reajuste dos preços para a emissão de novas placas para veículos aqui no estado. O valor máximo para a aquisição da placa unitária, tanto de moto quanto de automóveis, ainda não é tão acessível assim ao bolso do condutor. A partir desta terça-feira, o valor cobrado será de R$ 111,17. Anteriormente, o valor era de R$ 155,29 para motos e R$ 129,69 para carros. Na compra do par de placas, que anteriormente custava cerca de R$ 221,69, houve um aumento no valor de 0,5%. Ou seja, caiu o preço unitário, mas subiu o valor do par da placa, como explica o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá. Nós unificamos esse valor, não mais existe uma diferença entre o valor de taxa de moto, de placa de moto ou de placa unitária de carro. Esse valor passa a ser de R$ 111,17 para ambos os casos, permanecendo o valor do par de placas para automóveis, com uma pequena redução, como eu bem disse, uma pequena ampliação, como eu bem disse, em relação à aplicação do ajuste de IPCA. Ela vai passar de R$ 221,60 e alguma coisa para R$ 222,34. Em junho deste ano, o Conselho Nacional de Trânsito anunciou mudanças para a aquisição da placa padrão Mercosul. Uma das novidades é que será necessária a troca de placas em transferências de propriedade, como era exigido anteriormente. Com essa nova resolução, o padrão Mercosul só será obrigatório para veículos novos. E no caso de veículos em circulação em mudança de município ou estado, e se as placas forem furtadas ou danificadas. A medida passa a valer a partir desta terça-feira. Que passa a vigorar a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, a população não mais terá a obrigação de mudar para o novo modelo Mercosul quando da transferência de propriedade. Aqui no Amazonas, mais de 100 mil veículos já foram emplacados com o novo modelo desde a implementação, o que representa cerca de 10% da frota. Nathalie Moraes para o 18 horas. Eu volto aos estúdios com vocês. As mortes violentas no Amazonas caem menos que a média da região Nordeste esse ano. No estado, até o mês de julho, a queda foi de apenas 6,3%. Lá no Ceará, a redução chegou a 53%. Os detalhes com a repórter Odineia Araújo.
Reportagem do jornal O Globo deste domingo colocou o Amazonas em segundo lugar, com menor queda na taxa de homicídios entre os estados brasileiros no primeiro semestre do ano. O Amazonas ficou apenas acima do Piauí, que teve redução de somente 0,5%. Os números foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Amazonas, foram 327 mortes até julho. De acordo com analistas ouvidos pela reportagem, a redução é mais por causa da diminuição nos conflitos entre as facções. A Secretaria de Segurança do Amazonas disse que não teve acesso a esse levantamento do jornal. Segundo o órgão, o número de homicídios no Amazonas caiu 25,5% em julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda conforme a secretaria, é o 6º mês seguido que os indicadores apresentam redução em Manaus. Mas os números da Secretaria de Segurança do Amazonas revelam que os homicídios foram ainda maiores que os divulgados pelo Ministério da Justiça. De janeiro a julho em Manaus, este ano, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, foram registrados 432 homicídios, 70 assassinatos somente em julho. Odinei Araújo para o 18 horas. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador João Simões, suspendeu a imediata execução da sentença que cassou os mandatos de 5 vereadores de Manaus e declarou inelegível a deputada estadual Joana Dark, todos do PL, o antigo PR, pelo cumprimento da cota de gênero na eleição de 2016. A decisão emitida no domingo em caráter liminar atendeu a mandado de segurança apresentado pela defesa de Joana Dark, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Carlão, temos playlist. Exatamente, 6h54 em Manaus, você está na 100,7 na Mix FM e agora nós vamos para o playlist 18 horas, confira aí. A fiscalização da lei seca coordenada pelo Detran Amazonas autuou 58 motoristas na capital por embriaguez ao volante ou recusa de fazer o teste entre a noite de sexta-feira, dia 23, e a madrugada desta segunda. No total, 207 motoristas foram submetidos à realização do teste do bafômetro durante todo o fim de semana. As operações ocorreram em todas as zonas da cidade e foram realizadas em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Polícia Civil. Nos 3 dias de fiscalização, 75 veículos, sendo 54 carros e 21 motos, foram recolhidos ao parque do órgão por irregularidades. Além disso, 48 carteiras nacionais de habilitação e 47 certificados de licenciamento de veículos foram recolhidos. Nada menos que 282 multas foram aplicadas a condutores por diversas irregularidades. Bom, toda semana a gente aborda esse tema aqui no 18 horas, né? E mais uma vez vamos repetir. Se for beber, Cid Soares, Carime Leão, não dirija, pelo amor do nosso bom Deus. Uber, nossos amigos aí que escutam a gente sempre, que acompanham a nossa programação. Vida, é tão tranquilo. Emi Lucian, você ouviu aí, né? Se for beber, eu nem dirijo. Não dirija. Não dirige não. Então. Não dirija. Você está ouvindo 18 horas. O INSS começou nesta segunda-feira a pagar a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. O dinheiro será depositado junto com a folha mensal de agosto. Bom, vamos lá, taranana, chegou a hora que teve neste domingo um fato que chamou a atenção de todos. Não sei qual, olha. Muito lindo, né? É o hino da nação rubro-negra. Uma vez, Flamengo. Todos flamenguistas, é isso aí. A mulambada aí. Para, né? Foi no jogo. Bom, mas aí tem outro jogo aqui. Tem giro de esporte? Tem notícias? Giro do esporte. Seja na terra, seja no mar. Bom, vamos lá. Vamos ao giro do esporte. 18 horas. Esporte. Gente, teve nesse domingo um fato que chamou a atenção de todos. Foi no jogo entre Vasco e São Paulo no estádio de São Januário. Quando o Vasco ainda vencia por 1-0, a torcida do time carioca cantou gritos homofóbicos, aquelas musiquinhas ridículas, né? O árbitro da partida, Anderson Daronco,
parou o jogo e chamou a atenção da comissão técnica do Vasco, dizendo que não permitiria homofobia. Luxemburgo e os jogadores pediram que a torcida parasse. O sistema de som do estádio também. A torcida vascaína obedeceu e o jogo foi reiniciado. Pelo menos o fato não voltou a se repetir. Sim, minha gente, Vascão. O futebol está mudando. Ok. Uma vez Flamengo. Vamos lá, Sidão, e Sempre vamos agora. Flamengo. É o seguinte, olha, vamos lá. Primeiro fazer um pequeno resumo aqui, né? O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético Mineiro perdeu de 1-0 pro Bahia. O Santos empata com Fortaleza em 3-3. O Vascão venceu o São Paulo por 2-0. Rumo ao título. Rumo ao título. Goiás ganhou por 2-1 do Internacional. E o Flamengo venceu o Ceará por 3-0. Já tá no cheirinho. Tá. O Avaí empatou com o Corinthians em 1-1. Centro Esportivo Alagoano, o CSA, jogou contra o Cruzeiro e deu empate 1-1. Hoje à noite tem Chapecoense e Botafogo às 8 horas da noite. E amanhã o Palmeiras enfrenta o Fluminense às 21 horas. O líder, Flamengo, tem 33 pontos. O Avaí na zona de rebaixamento, apenas 7. Oi, como é que é o líder? Tá rolando um bolão aí. Quanto tempo o Flamengo vira líder, né? Quanto tempo de líder? Não tem problema. O que importa é que a gente se diverte. Agora 7 horas e 2 minutos. Vamos ao resultado. Quem é nosso convidado para ir ao cinema? Luciano. É a Fernanda Moraes. Parabéns, Fernanda. E pessoal, amanhã tem mais. E, gente, muito obrigado para vocês que participaram do Mano, que mandou muita pergunta, mas foi muito corrida a nossa entrevista. Muitas perguntas também já feitas aqui pelos jornalistas. Que a gente vai repassar pros deputados. Exato, eu já expliquei no Mano que as perguntas foram repassadas aos deputados e assim que possível a gente divulga ou pelo Mano ou aqui mesmo no programa. Ok, muito obrigada. Muito bem, agora nós temos editorial 18 horas, Carlão. Editorial 18 horas. Em meio à recente troca de acusações entre os governos de Brasil e França, o presidente francês Emmanuel Macron comentou nesta segunda-feira durante a cúpula do G7 que foi questionado sobre a possibilidade de definir um status internacional para a Amazônia. Ele disse considerar que esse pode ser o caso de um Estado soberano, no caso o Brasil, tomar de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta. Macron sabe que a possibilidade do Brasil perder a soberania sobre a Amazônia é mínima, quase zero. Nem os brasileiros, primeiro, nem a opinião pública mundial aceitaria. Mas a declaração do presidente francês mostra, por outro lado, que a situação da Amazônia, sob soberania exclusivamente brasileira, é de interesse mundial. Pois é de interesse mundial que o clima do planeta mantenha um mínimo de equilíbrio. Isso é bom para todos, principalmente para o Brasil, que tem uma das maiores produções agrícolas do mundo. As declarações de Macron não têm nenhum apoio dos líderes mundiais. É uma briga direta com o presidente Bolsonaro por apoios políticos e eleitorais. Na manhã de hoje, Bolsonaro questionou o interesse de Macron em auxiliar as ações de combate às queimadas na região amazônica. Não questionou outras ajudas de outros países, como os Estados Unidos e Israel. Abre aspas, outros chefes de Estado se solidarizam com o Brasil. Afinal, respeito à soberania de qualquer país e no mínimo que se pode esperar num mundo civilizado, disse o presidente brasileiro. Para o bem de todos e principalmente dos que moram na Amazônia, toda ajuda contra o desmatamento e as queimadas ilegais são bem-vindas. O brasileiro jamais abriria mão da sua soberania na Amazônia, mas também não abrem do bom senso. Sabem da importância da Amazônia para o clima do mundo inteiro. Pelas franjas da Karime. Pelo cheirinho do Cid. E pela rumo ao título do Vasco. Me segura aí pra não falar um negócio aqui. Melhor não. Até amanhã, pessoal. Beijo, Tchau. beijo, obrigada. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.